Existem situações em que a gente precisa variar a rotação de motores, controlar a rotação, aumentar, diminuir. E aí a gente fica na dúvida, com o que é que a gente pode fazer esse controle, essa variação? Então existem coisas caras, tipo os inversores de frequência, que controlam a rotação de motores trifásicos, e os dimmers. O dimmer, essa peçazinha aqui, é a coisinha mais baratinha que existe, e ela ajusta a potência, às vezes aumenta e diminui a luz, faz ficar mais quente, mais frio em determinada coisa. Mas será que isso serve para motor? Dá para controlar a rotação de motor com um dimmer? E eu vou dar logo a resposta. Sim e não. Eu odeio quando me dão essas respostas. Mas a resposta certa é sim e não mesmo. Existem motores que você pode controlar a rotação com dimmer e motores que você não pode controlar. Então eu vou mostrar aqui um teste prático e por que você não consegue controlar alguns e outros você consegue. Vamos dar uma olhada que é interessante. Então deixa eu explicar como é que funciona essa coisa de controle com o dimmer. A corrente contínua é desse jeito. Um fio é sempre negativo, o outro fio é sempre positivo. Então os motores alimentados por corrente contínua, se você variar essa tensão aqui, por exemplo, aqui tem 12 volts, você alimenta um motor com 12 volts. Se você diminuir a tensão, a rotação dele baixa também proporcional a essa tensão. Já na corrente alternada não acontece isso. A corrente alternada é dessa forma, mais ou menos, né? Vamos dar um desconto no meu desenho. E o que faz a rotação do motor, os motores de indução, é o enrolamento, ou seja, a quantidade de polos e a frequência. No caso aqui do Brasil, 60 Hz. Então não tem jeito de você usar nenhum controle de tensão, nada, porque você não está variando a frequência. Por isso é que os motores os trifásicos você consegue alterar a rotação dele com inversor de fase, que você mexe na frequência que está alimentando o motor. Então por isso a rotação dele ali sim varia. Mas quando você está colocando um variac ou um dimmer num motor de indução, o que acontece é que você está diminuindo a potência dele só. A rotação continua a mesma. A rotação cai. Cai porque a potência fica menor e o motor não aguenta, às vezes, com o peso que está carregando, e a rotação acaba caindo. Então, quando você... aqui, por exemplo, vamos dizer que isso aqui seja 220 e aqui 127. Quando você mexe num dimmer e diminui a tensão, o que você está fazendo é diminuindo a amplitude dessa senoide. Você está botando a senoide mais baixa. Só que a frequência é a mesma. Então a rotação do motor não altera com você mexendo, botando dimmer ou botando variac, de jeito nenhum. Isso aqui o variac faz. O dimmer faz dessa forma aqui. Ele pega a senoide e ele começa a deformar ela. Ele pega e deforma o desenho dessa senoide. Ó. Ele tira isso aqui e faz mais ou menos isso. O desenho não é muito igual a esse não, mas é mais ou menos isso aqui. Isso é para vocês verem que o que o dimmer faz. O dimmer corta um pedaço da eficiência da senoide. Em vez dele te entregar uma senoide inteira e contínua, ou seja, aqui continua energizado. Não, ele tira energia daqui, tira energia daqui, ó. Você fica com picos de energia. Então, se você está com picos de energia, você aqui tem energia, aqui não tem, aqui tem, aqui não tem, o que acontece com o motor? Ele perde eficiência. Se você está alimentando uma resistência, um ferro de solda, uma lâmpada incandescente,
ela vai diminuir a incandescência, o ferro de solda vai diminuir. Por quê? Porque você está alimentando com uma forma de onda deficiente. Bom, agora eu vou ligar o motor de indução no dimmer. Vamos ligar, já botei o dimmer aqui na potência máxima. Você nota o seguinte, a voltagem está 215 volts, corrente de consumo 0,26 amperes. Vou diminuir agora aqui o dimmer. Estou diminuindo, ele está diminuindo a rotação. A voltagem não está descendo. Ó, o dimmer não chegou nem na metade ainda e o motor travou. E trava mesmo, ó, travou. A corrente baixou um bocado. O motor está induzindo, ó, ao barulho dele, induzindo, e ele não roda. Ó. Você não tem controle de velocidade nele. Você simplesmente atrapalha a forma de onda. E aí o motor não consegue rodar com eficiência. E tem uma hora que ele não consegue rodar. A forma de onda está tão deformada que ele não roda. Agora, existe um motor de indução que dá para ser controlado por dimmer, que são os motores que têm partida a capacitor, como os motores de ventilador, motor de ventilador de teto, que você controla a rotação dele com dimmer. Olha só, esse aqui é um motor normal de ventilador com partida a capacitor. Ó, a corrente dele está aqui, 0,21 amperes. Vamos ajustar aqui o dimmer. Ó, baixou a rotação. Mas o interessante é o seguinte, você percebe que a corrente não abaixa. O que está acontecendo? A gente está deformando a forma de onda da alimentação dele. A corrente baixou agora, depois da rotação baixar muito. E ele está perdendo a eficiência. Ó, tá rodando cada vez mais fraco. Sem travar. Como um motor que não tem capacitor trava. Por isso que um ventilador de teto você consegue botar ele para rodar bem devagarzinho. Agora a corrente já baixou bastante, porque agora ele está praticamente sem potência nenhuma, tá? Quase se arrastando. Ó. Praticamente parou. Tá consumindo só um pouquinho, praticamente parou. Aí agora a gente tem que botar muita corrente para fazer ele partir. O peso é grande. Então é isso. Os motores com partida a capacitor você consegue, mesmo de indução, você consegue controlar a rotação dele com dimmer. Os motores sem partida a capacitor você não consegue controlar com dimmer. Agora vamos ver os motores de escova, como é que funcionam. Bom, agora vamos ligar o motor de escova, motor da esmerilhadeira. Consumo 1,54 amperes e a voltagem. Vou reduzir. Nota que a corrente está baixando, a voltagem não baixa praticamente. A voltagem quase não mexe, o que está mexendo aqui é a variação da tensão da entrada, mas a corrente está baixando. E a rotação do motor também está baixando. Ó, o consumo baixou bastante e a rotação também.
Ou seja, a gente está conseguindo controlar a rotação do motor. Ele vai praticamente parar, ó. Parou. Vou rodar um pouquinho, ó. Vou parar. Então dá para você perceber que com o motor de escova a gente consegue controlar a rotação dele com o dimmer. O motor de escova é controlável por dimmer. A deformação da forma de onda não é suficiente para causar nenhum problema no funcionamento dele. Ele continua funcionando e vai consumindo menos, e esse consumo menor vai fazendo a rotação cada vez ficar menor. Então dá para perceber que o motor de indução não é possível ser controlado por dimmer. Agora, o motor de escova você consegue controlar. Então é isso daí. Fica essa dica aí. Se você gosta desse tipo de assunto, gosta dessas dicas, você me ajuda muito se inscrevendo no canal, assistindo os próximos vídeos, os vídeos anteriores e divulgando para os amigos. Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.